margem esquerda, o primeiro número saiu há exatos 20 anos, em maio de 2003. Foi esse número aqui. E ela foi fundada, uns meses antes, ela foi criada numa sala da PUC. A gente estava aqui hoje, inclusive, tentando lembrar quem eram as pessoas que estavam lá, mas estavam entre os fundadores da margem, o Roberto Schwartz, o Chico de Oliveira, Ricardo Antunes, Celso Frederico, Marcelo Ridente, alguns estão por aqui. O Paulo, a gente estava aqui hoje, não lembra se estava, mas o Paulo estava desde o primeiro número da revista também. Enfim, e aqui hoje, nesses 20 anos, passaram e tem passado muitas pessoas e muitos intelectuais. A Margem é uma revista plural, uma revista que é marxista, mas que tem acolhido todo tipo de pensamento e tem, hoje em dia ela sai no nosso clube, no Armas da Crítica, ela tem sido encartada junto. E hoje, nesse evento aqui de hoje, vocês estão me ouvindo? Acho que estão. Tem algumas pessoas que estão no comitê de redação, que a gente tem brincado agora, que é o núcleo duro, que estão aqui, está o Mazeu, está o Alisson Mascaro, a Juliana Magalhães, o Arthur e o Pericard devem estar chegando. Então, o Arthur está aí, eu não vi. Então, o Arthur já está aí. Está o Fábio querido, que eu estou vendo aqui, que, aliás, o Fábio entrevistou o Roberto Schwartz nesse número, que é o número que vocês estão vendo aqui. E o Roberto era o homenageado, quer dizer, ele é o homenageado dessa mesa. A gente tentou trazê-lo, mas o Roberto, enfim, teve alguns problemas, não pôde vir. Mas, de todo modo, essa mesa também é uma homenagem a ele, a esses 20 anos da revista. E eu queria, antes de encerrar, ler um trechinho, que é uma frase que a gente publicou no primeiro número da Margem Esquerda, no manifesto, e que eu gosto muito dessa frase, eu acho que ela traduz o espírito da revista, que agora faz 20 anos. Dizia assim: se remar contra a corrente tem sido o destino inelutável da esquerda, esperamos que a margem esquerda possa oferecer instrumentos aos que resistem e navegar para superar esses tempos de águas turvas. Não eram tão turvas naquela época, mas a gente vem superado e a gente espera continuar superando e que a margem sobreviva por mais 20 anos. E obrigada a todos vocês. Esse dia segue ainda com uma programação muito bacana. Prazer, eu sou a Tabata, eu sou da Fundação Lauro Campos, faço parte da Juventude Fogo no Pavio, do Movimento Raiz da Liberdade, também faço mestrado na Unifesp com o tema da precarização do trabalho na Amazon. Prazer estar aqui com essa mesa incrível hoje, uma honra mesmo, e para falar sobre um tema que é um tema do agora, né? Como que a gente constrói uma sociedade para além dos 4 anos e como que a gente faz com que toda essa reflexão da margem à esquerda ela extrapole os campos elíseos, né? Ela extrapole esse espaço que a gente está, né? Me parece ser um dos caminhos para a gente começar. E, bom, para começar o nosso papo, vou passar a palavra para a Virgínia Fontes, historiadora. Ela atua na pós-graduação lá na Universidade Federal Fluminense, faz parte do Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e o Marxismo, autora de Reflexões Impertinentes e o Brasil e o Capital Imperialismo, docente na Escola Nacional Floresta Fernandes, do MST, e coordenadora do GT História e Marxismo AMPU. Com você, Virgínia. Obrigada, Tabata. Está dando para ouvir? Porque eu sei que tem eco. Então, pois é, eu acho que voz um pouco mais grave fica mais difícil de entender. Eu vou tentar falar devagar. Melhorou? Bom, em primeiro lugar, agradecer a Ivana, e em nome da Ivana, toda a equipe da Boitempo. Agradecer a Tabata, e no nome da Tabata, a Fundação Marielle e Lauro Gomes, é o contrário, mas a Marielle sempre vem na frente para mim. E saudar o aniversário, né, do nosso Marx, que ainda tem muito a dizer, apesar dos 205 anos do nascimento. Bom, para começar, eu só quero lembrar
que a gente vive um tempo de catástrofe. Não é, portanto, um tempo em que a gente possa, de forma alguma, assegurar um futuro risonho para as próximas gerações. Mas é um tempo em que a gente precisa aprender a lutar de maneira ainda muito melhor do que nossos antepassados fizeram. Vou pedir para direcionar mais na boca e falar um pouquinho mais alto, por favor. Melhorou falando assim? Bom, aqui tem de ter um jeito especial de ficar segurando esse objeto. Bom, então, um tempo de catástrofes, eu não vou listar a catástrofe, eu gastaria o tempo todo e possivelmente não chegaria ao fim. Mas vale lembrar que essa catástrofe tem sujeitos, e sujeitos que a impelem para diante, para o aprofundamento adiante. E esse sujeito central é o capital. O capital, apesar de ser uma força cega, aparentemente uma força abstrata, está concretamente assentado em práticas, em pessoas e em formas de fazer. E, portanto, uma das questões fundamentais nossa é que não lutamos o suficientemente contra o capital, não foi suficiente o que fizemos até aqui e, portanto, a sua pior arma veio aberta, que é agora o fascismo. E o fascismo e as práticas nazifascistas, de forma alguma, estão circunscritas ao Brasil. Elas estão no cenário internacional e são as formas mais brutais, mais violentas de repressão sobre as lutas populares. Há muito tempo eu venho trabalhando com a atuação das classes dominantes no sentido de dificultar as lutas populares, de obstaculizar as lutas populares. Elas fazem isso de duas maneiras. A primeira maneira é pela violência, a violência aberta, que historicamente no nosso país é uma violência de teor muito elevado, muito violento. Nós somos o país das milícias no país inteiro. Infelizmente, não é só no Rio de Janeiro, é no país inteiro. Agora, dos CACs, não é? Então, é um novo tipo de milícia que ainda não sabemos exatamente como estará operando ao lado das outras, das mais clássicas, das seguranças privadas e de forças policiais e forças armadas, diretamente a serviço do patronato, do empresariado. Então, essa é uma questão, esse é um lado, a violência. O outro lado é esses mesmos violentos tentarem nos convencer de que eles são gentis, preocupados com as mulheres, preocupados com os negros e negras, preocupados com as favelas, estão muito preocupados com tudo isso, fazem filantropia, já dizem que já resolveram o problema de todo mundo e o problema só piora. Então, nós temos uma malha de entidades empresariais voltadas para impedir a luta popular. Eles não conseguem impedir que ela exista. Eles precisam esterilizar a sua capacidade aguda. Caso não consiga, vem a força bruta. E mesmo conseguindo, as duas nunca vêm sozinhas. Eu estou falando de Gramsci, de uma coisa que todo mundo já ouviu falar, de coerção e convencimento. Porém, é bom lembrar que em Gramsci é coerção e convencimento. E não ou. Vem junto. Essa é a forma clássica da dominação capitalista. Então, enfrentar o bolsonarismo é enfrentar o fascismo, isto é enfrentar uma forma de organização política e um projeto de destruição que é capitalista no seu âmago. Então, não tem como enfrentar o fascismo se a gente não enfrenta, junto com o fascismo, o conjunto das formas de ser e de viver que o fascismo pilota, que o fascismo adota. Eu vou dar um exemplo
mais ou menos simples, o que eu estou querendo dizer é que essas burguesias gentis e generosas silenciaram sobre o fascismo. Essas burguesias gentis e generosas, nem todas foram imediatamente apoiadoras do fascismo ou de Bolsonaro, mas silenciaram em 2015, silenciaram em 2016, silenciaram ao longo do governo Temer. Silenciaram, não. Ao longo do governo Temer, disseram ao Temer, faça o que tem de ser feito, porque você não vai ser reeleito mesmo. E disseram isso publicamente, isso está escrito. E disseram isso para o Temer continuar o trabalho de quê? De devastação dos direitos dos trabalhadores no país. Foi exatamente isso, foram as contrarreformas que foram inventadas. Portanto, enfrentar isso, a meu juízo, não basta enfrentar institucionalmente. É uma vitória enorme termos eleito Lula. Mas essa vitória não foi casual, não foi instantânea. Essa vitória resulta de 7 anos de luta, de muitos e muitas, que lançaram o seu corpo, suas vidas, suas capacidades nessa luta. Não é algo que possa ser deixado para trás, para ser agora empolgado por uma institucionalidade que vá resolver o problema. É importante a institucionalidade, eu não tenho dúvida disso. Porém, se não tivermos a capacidade de formar é educar cotidianamente, politicamente. Formar são os debates que a gente faz, nos quais as grandes questões, e são as grandes questões do nosso tempo, precisam ser socializadas. Eu tenho muito orgulho de estar nessa mesa com Paulo Arantes e o Christian, que são os dois que estão formando diariamente. Muito além daquilo que a gente imaginava, do público que a gente alcançaria na sala de aula, porque é importantíssimo essa formação, mas ela precisa ser muito maior, ela precisa estar numa escala enorme. A Boitempo tem um papel fundamental nisso, mas nós precisamos ir além. Nós precisamos que, além de formar politicamente, criticamente, socializar as grandes questões dos nossos tempos, nós precisamos organizar, garantir que as organizações, associações e entidades populares das massas trabalhadores, das mulheres, dos negros e negras, dos indígenas, dos favelados, sejam autônomos com relação a governos e com relação ao patronato, que possam ter voz e ação no cotidiano. Isso é absolutamente indispensável, assim como o papel da cultura foi fundamental nesses tempos. Então, formar, educar politicamente, organizar e mobilizar permanentemente. Devo dizer que eu estou um pouco decepcionada, desde o momento da eleição do Lula, para a qual eu batalhei bastante, no meu modesto alcance, mas batalhei como era possível. Esse movimento tem sido tímido, tem sido pequeno e tem sido menor do que a gente esperava e do que a gente precisa. Isso não pode nos fazer, não basta exigir deles que o façam. É fundamental que a gente o faça e que essa mobilização e essas organizações possam empurrá-los. Porque o que estava em jogo na eleição continua em jogo. O que estava em jogo na eleição? Derrotar os fascistas. Estão derrotados? Não, então está em jogo. Segundo ponto do que estava em jogo nessa eleição, enfrentar o capital, porque aberta ou discretamente ele está lá mantendo ou permitindo que se mantenham os grupos fascistas, de todos os tipos, inclusive armados. Não entregar os nossos desafios, era enfrentar os fascistas e enfrentar o capital, para, enfrentando o capital, poder garantir que esse governo tenha, de fato, um perfil democrático, que é o que nós precisamos. Mas não haverá perfil democrático se um governo de frente ampla
escuta mais quem está nos gabinetes do que quem está nas ruas, ou de quem está se organizando e organizado. Por sorte, nós estamos aqui num lugar de organização, num espaço de várias organizações populares, e, ao falar disso, já venho declarar publicamente todo o meu apoio ao MST, frente a uma CPI que vem para criminalizar não o MST, mas todos os movimentos populares do campo e das cidades. É importante que se tenha claro que hoje o agronegócio é o maior ogro. Sabe o ogro das historinhas de crianças? Pois é. Então, é o ogro, é o contrário de tech, pop e de tudo. É exatamente, é quem envenena, é quem rouba a terra, é quem rouba a água, é quem não paga imposto, é quem não faz nem aquilo que ele exige dos outros e que, portanto, vem há anos simplesmente devorando os fundos públicos para a sua sustentação. E depois, é claro, engorda com lucros faraônicos, lucros triplamente retirados da nossa atividade, dos nossos trabalhos, cada dia mais precarizados, cada dia mais uberizados, cada dia mais plataformizados. Então, eu não quero demorar muito, eu estou chegando no meu tempo, e dizer que se enfrenta bolsonarismo com luta. Não se enfrenta, lógico, a gente quer que a institucionalidade mude, que a gente tenha algumas barreiras institucionais, porém, institucionalidade não segurou Dilma, institucionalidade não impediu a prisão do Lula, institucionalidade não está impedindo o avanço do fascismo no mundo. Se eles não têm isso claro, a gente tem de ser a memória que lembra que quem derrota fascismo é luta popular contra o capital. Obrigada. Ótimo, Virgínia. Obrigada pela breve introdução. Depois vai ter uma rodada também de perguntas. A equipe da Boitempo vai passar uns papeizinhos para poder escrever a pergunta. Acho que daqui a pouquinho... Perdi o companheiro da Boitempo. Mas ele vai passar uns papeizinhos para a gente anotar as perguntas, trazer para cá. Então, sem parada, já vou passar para o Christian Dunker, psicanalista e professor titular do Instituto de Psicologia da USP. Atualmente, ele é analista, membro da escola do Fórum do Campo Lacaniano, tem experiência na área clínica com ênfase em psicanálise, atuando principalmente com estrutura e epistemologia da prática clínica, teoria da constituição do sujeito, metapsicologia, filosofia e psicanálise, da psicanálise e ciência da linguagem. Autor de várias obras pela Boitempo, publicou Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, livro ganhador do Prêmio Jabuti em 2016 na categoria Psicologia, Psicanálise e Comportamento, e A Arte da Quarentena para Principiantes, de 2020, e Lacan e a Democracia, do ano passado. Christian. Obrigada, Tabata. Um prazer, é uma honra, é também uma missão estar aqui do lado do meu querido professor Paulo Arantes, da Virgínia, Tabata, de vocês, que acho que estão, como nós, perguntando como damos o próximo passo, né? Virgínia falou, derrotado o bolsonarismo, pelo menos nas urnas. Parece claro que ele não foi compreendido e derrotado no campo, no território, né? Nós temos quase 50% de eleitores, né, que confirmaram uma determinada opção, uma determinada visão de mundo, um determinado entendimento de laço social. Isso vai demorar para ser revertido, né? Isso vai precisar passar por um processo de reinvenção do que a gente chama de educação e de cultura no país. Quero crer que o projeto de instituir a educação integral nas escolas brasileiras, ele vai ter um papel crucial nesse processo, né? Integral, quer dizer, de manhã até a tarde, parar com os turnos triplos que hoje a gente tem nas escolas.
Mas queria, assim, brevemente dar, então, uma contribuição para esse processo, para esse problema que acho que a gente está pensando junto aqui hoje, né? E da minha parte, do lado da psicanálise, né, colocar que, assim, a nossa tarefa é bastante inglória, porque ela passa por uma coisa que a gente não consegue exatamente pedir para as pessoas. A gente pode pedir, mas não funciona muito bem, que é a tarefa de voltar a sonhar. Quando nós estamos no consultório, estamos atendendo as pessoas que estão sofrendo, muito frequentemente a gente se depara com isso, né? Aqui tem uma pessoa que parou de sonhar. Ela tem metas, tem objetivos, tem planos, mas ela não consegue sonhar. E você diz, me traz um sonho, no sentido concreto do sonho, me diga do teu sonho. E a pessoa não consegue. Acho que o bolsonarismo é basicamente uma experiência de extermínio do sonho, de transformação do sonho em pesadelo, de realização e redução da nossa existência à sobrevivência. Daí a importância estratégica, né, do discurso da violência, do discurso do perigo, do discurso securitário, o discurso que leva você para casa no final do dia e diz, puxa, eu aguentei, eu sobrevivi mais um dia, olha que feliz que eu estou. Não, e eu acho que a hora que a gente começou a perder esse veio, que é a capacidade de sonhar, mas que também é a capacidade de fazer humor, que é também a capacidade de ser, eu sempre brinco, né, a esquerda sempre foi o time da alegria, o time da irreverência, o time do humor, o time que sonhava. E de repente, e eu acho que esse diagnóstico ele não começa com o bolsonarismo, ele começa com uma observação do Paulo, que a gente leu lá nos anos 90 e falou, mas estamos muito atrasados. Paulo dizia assim, num texto, não lembro exatamente qual, olha, de um tempo para cá, ser de esquerda virou defender o social. Defender o social. E o que ele dizia é, defesa é muito pouco, é muito importante defender o social. Mas a hora que a gente está numa posição em que o que a gente consegue pensar, articular, é defesa, deixamos de atacar, deixamos de sonhar, deixamos de ir para cima, nos conformamos com uma atitude, vamos dizer assim, de minorização. E isso é grave. Isso é grave porque a gente pode pela defesa, empatar o jogo. Eu acho que foi o que aconteceu na última eleição. Mas vai ser pouco para a gente transformar o que a gente aí tem pela frente, né? Ou seja, a tarefa de desbolsonarizar na raiz, né? de ir a fundo e dizer, olha, nós precisamos de outro país. Esse aí foi a pique, foi a falência, e a gente precisa sonhar outro país. Acho, sumariamente, que isso começa por um bom julgamento, um julgamento sem anistia. Isso começa por assim, vamos fazer a história, que seja a história desse período, assim, 6 anos. Vamos contar rigorosamente e com a lealdade que não nos foi dada, né? Nós fomos julgados, mas de forma ímpia. Mas nós precisamos descobrir quem e quanto e aonde que estão aqueles que representaram esse desastre. Eu acho que não adianta muita gente dizer, olha, foi muita gente, foi gente de todo tipo. Não. Nesse país, nós temos 3% da população mundial. Aqui morreram 12% dos pacientes de Covid. Quem é que vai pagar por essa diferença? Eu quero saber, eu quero nomes. Eu quero pessoas responsáveis. E não porque eu quero puni-las, mas porque eu quero aprender com elas. Eu quero dizer, olha, que isso nunca mais aconteça. Que esse tipo de golpe dentro do golpe, desse tipo de obscurantismo na saúde mental, na educação, e aí a gente vai multiplicando, né, esses eventos, precisa da história para a gente poder olhar para frente. E é exatamente o que Freud diz sobre os sonhos. Os sonhos, eles não começam porque a gente olha para o futuro, eles começam porque a gente olha para trás. A gente olha para as pegadas que a gente deixou para trás. A gente olha para a história dos desejos desejados. Talvez isso esteja faltando um pouco para nós da esquerda. Faltando um pouco para que a gente consiga canibalizar um pouco menos. Olhar para trás e dizer, olha,
fazemos parte de um sonho. Nós estamos aqui hoje porque outros antes de nós nos sonharam, e pensaram, e erraram, e se decepcionaram. Mas o que o bolsonarismo conseguiu fazer? E veja que ele vem depois do lulismo, ele vem depois de uma experiência em que a gente voltou a sonhar, e daí se decepcionou. E daí não foi aquilo, e não foi tanto. Com isso, o que o bolsonarismo conseguiu? Capitalizar, criar uma espécie de ódio ao desejo na política. Olha o que acontece com quem tem esperança. Olha o que acontece com quem sonha. Olha o que acontece com quem quer mais. Olha aí, não faça isso de novo. Para reaprender a sonhar, a gente precisa olhar para o passado, a gente precisa pensar as pendências do presente, talvez reinventar o que a gente chama de política, porque a gente está às voltas com uma coisa que é antipolítica. Não é que pensam diferente, têm posições contrárias, não é o conservadorismo como um todo, que aliás precisaria ser redefinido aí no Brasil. É um grupo específico de fascistas. Esses são antipolíticos. Esses se combatem com política com P maiúsculo. Isso significa palavra, imposição de conflito. Trazer para a arena e para o combate. Fazer o luto e depois fazer a luta. Terceiro ponto, para a gente caminhar para uma oniropolítica, para uma recuperação da nossa capacidade de sonhar, é imaginar que é possível que a nossa vida não seja só sobrevivência, mas ela seja também passos conjuntos e comuns. O que o bolsonarismo deixou com a sua opressão é um sentimento de que estamos individualmente lutando contra uma coisa. A gente perdeu a experiência que a gente está tendo aqui, que é do comum. Estamos em comum. Dividimos uma coisa que a gente nem sabe qual é, mas ela está aí. Como a gente não sabe qual é, isso é muito importante, a gente vai construir isso lá no futuro. A gente não precisa definir completamente agora, mas a gente vai definir no caminhar, a gente vai definir na jornada, a gente vai definir no sentido que eventualmente pode produzir um comum à nossa frente, em vez do comum conservador e fascista que está sempre atrás, né? Que é a origem que te determina como raça, como classe, como, enfim, condição social essencializada. É isso aí. Obrigada, Christian. Para finalizar essa primeira rodada da mesa, vou passar para o Paulo Arantes, que é filósofo, foi professor da USP entre 68 e 98, do Departamento de Filosofia, hoje é professor aposentado, atuou como coordenador do programa de pós-graduação e editor da revista Discurso. Autor de várias obras pela Boitempo, ele publicou O Novo Tempo do Mundo, em 2014, e Extinção, em 2007. É coordenador da coleção Estado de Sítio. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Um prazer conhecer a Tabata, que eu não conhecia ainda. Está ao lado da Virgínia e do Christian. É um grande prazer. Há muito tempo que eu não os via. Essa é a minha... Está ruim o som aí? Tem gente... É? Bem reto, assim. Melhorou? É. Então, é falta de hábito, porque é a segunda vez que eu falo presencialmente nesses últimos 3 anos, pandemia e depois problemas de saúde. Então, estou mais habituado a falar de t-shirt, sandália havaiana e bermuda no meu quarto. Então, eu não sei onde colocar o microfone, porque lá não precisa de microfone. Bom, qualquer coisa, me avisem e eu tento melhorar a posição dessa coisa aqui. Bom, eu vou... peço licença, peço desculpas, ou não devo pedir desculpa, peço licença. Eu vou cumprir o script, eu vou fazer a minha lição de casa que me pediram quando formularam o convite, o pessoal da Boitempo, em particular o Kim, na primeira mensagem do Kim, algum tempo atrás,
dizendo o seguinte, olha, são vários aniversários, 20 anos da revista Margem Esquerda, cuja fundação a Ivana recordou, eu não me lembro de ter participado na PUC, e também o aniversário do Barbudo ali, mas também esse número de aniversário, esse número da Margem Esquerda comporta um dossiê sobre um alto personagem da tradição crítica brasileira. Do meu ponto de vista, é um dos grandes e, infelizmente, possivelmente o último sobrevivente dessa tradição crítica brasileira de interpretação do Brasil de uma maneira muito especial. E eu fui convidado, a ideia inicial é que o Roberto Schwartz, que está no miolo da revista, inclusive dá título a essa revista Matéria Brasileira, pudesse participar e eu faria o contraponto, por assim dizer, uma vez que boa parte das coisas que eu escrevi, eu falei, derivam diretamente de uma certa interpretação do trabalho dele, que remonta, enfim, ao início dos anos 60. De modo que eu vou evocar a figura deste segundo homenageado, ou terceiro, Marx, Margem Esquerda, e o Roberto, que em agosto está fazendo 85 anos, portanto, e que tem uma obra considerável não no sentido trivial, mas pelo fato de ser simplesmente um crítico. Isso é uma das coisas mais interessantes que eu poderia sublinhar nesse momento, inicialmente. É apenas um crítico literário, um ensaísta, e poeta bissexto e autor de 2 peças teatrais. E, no entanto, é um dos intelectuais da minha geração, e não só da minha geração, mais influente do país, e não só do país. E é ele que eu deveria evocar, remetendo à matéria que está na margem esquerda, e, sobretudo, respondendo à questão que está na ordem do dia, no debate de hoje, e não só no Brasil, o que ele poderia dizer sobre a onda que nós, para abreviar, chamamos de bolsonarismo, que é simplesmente, pelo menos pelos coeficientes eleitorais, metade do país. Eu sempre me lembro, quando a gente começa a falar muito de bolsonarismo, isso e aquilo, de uma boa observação de bom senso do Lula uma vez. Isso não é muito a minha praia, mas do Lula conversando com Hugo Chávez, na época em que as eleições já estavam bem apertadas e meio a meio quase na Venezuela, e o Lula perguntou: mas Chávez, Hugo, você acha que metade da Venezuela é composta de gusanos, de pessoas, enfim, o horrível do horrível? Pensa um pouco onde é que você está pisando. Bom, mas isso é o Lula, Hugo Chávez e assim por diante. Então, a minha função aqui seria o seguinte: eu teria que imaginar o que esse grande crítico literário, esse grande intérprete do Brasil, que de certa maneira pautou o debate no Brasil com algumas fórmulas fundamentais, como as famosas ideias fora do lugar, que aliás é citado pelo organizador desse dossiê, o Tiago Ferro, que também é um grande escritor por sua vez. Ele é citado no prefácio, a Ideias Fora do Lugar é citado por uma espécie de grande batata, num dos manifestos de convocação, digamos assim, das classes ditas liberais, profissionais liberais, contra, digamos, os desmandos do governo bolsonarista. A um certo momento se fala, acho que é o título do manifesto: até quando as ideias estarão fora do lugar no Brasil? Estão falando do negacionismo do ponto de vista sanitário. Isto é, eu me lembrei, quando eu vi aquele texto do Tiago Ferro, me lembrei imediatamente da abertura do ensaio Ideias Fora do Lugar, em que ele diz o seguinte: a ciência começa por pressupostos, se deduz desses pressupostos, assim por diante. A ciência da economia, a economia política tem um certo pressuposto, que é o trabalho livre, a partir do qual se deduz o resto. Aí ele diz: o Brasil, que vem da colônia escravista, está fora da ciência. Era o que esse manifesto estava dizendo. O Brasil está fora da ciência, está posto fora da ciência.
E o que isso significaria? Cabe a nós interpretar. No segundo parágrafo da introdução do Tiago Ferro, há uma outra coisa que é um pouco mais complicada de comentar, e que é a seguinte: o nosso queridíssimo ministro Dino, ministro da Justiça atualmente, falando do bolsonarismo, falando da extrema-direita brasileira, dessa novidade, ele se refere ao bolsonarismo, à extrema-direita, como ideias alienígenas. Sendo que o homenageado o objeto desse número, e que tem um artigo chamado Ideias Fora do Lugar, ele diz o seguinte: essa expressão sempre foi mal entendida, eu nunca quis dizer isso que ela diz literalmente, e jamais, isso é um dos pilares do pensamento conservador no Brasil, considerar essas coisas como alienígenas. Poderia perfeitamente ser o comunismo, poderia ser o marxismo. O Silvio Romero também dizia, o que tem que ver socialismo a ver num país escravista como o Brasil? Nada. E ao mesmo tempo tudo. Então, esses lapsos revelam a atualidade desse título até hoje mal compreendido, mas eu não vim aqui para dar aula e explicar o que são as ideias fora do lugar, e geralmente o Roberto é sempre chamado para colocar as ideias no lugar, para reformar e dizer onde é que é o lugar das ideias, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Bom, então, seria mais ou menos, se ele estivesse em condições de comparecer aqui, ele seria convocado a dizer, mas o que há? Qual é a matéria brasileira do bolsonarismo? É complicado isso. Não é nem uma simples réplica do fascismo clássico, histórico, todo mundo está de acordo quanto a isso, e tampouco é uma idiosincrasia nacional. É justamente aquela zona de sombra, não é nem uma coisa nem outra coisa, nem escravismo puro, nem liberalismo, sendo que o nosso escravismo era uma invenção do que havia de mais moderno na Europa. Nós nascemos modernos, nós nunca fomos atrasados. Portanto, já seria a primeira consideração que ele faria. Infelizmente, o Roberto, como todos nós, na nossa idade, pegos pela pandemia, enfim, ele não teve muito tempo de escrever a respeito, embora tenha falado, conversado e assim por diante. Ele, sobre o bolsonarismo enquanto tal, ele apenas concedeu uma entrevista no início do ciclo bolsonarista e depois escreveu uma peça chamada Rainha Lira, que ainda não foi encenada, e eu acho que tão cedo não será encenada, porque ela exige muitos recursos. Para mim, pessoalmente, ninguém pediu opinião, mas eu já disse para ele. É uma peça inencenável, é uma peça para ser lida em mesa. E é possível fazer representação em mesa, porque os diálogos são imensos e assim por diante, e é uma peça que abarca um ciclo histórico. Ela praticamente vai do pré-64 até o desfecho contemporâneo. Portanto, é uma espécie de enciclopédia cacofônica, mas de um ciclo histórico completo. E o Bolsonaro vai aparecer, no Bolsonaro, digamos, alguma coisa equivalente, como um chefe de morro que aparece no fim da peça, com o qual se deparam a família real. É uma Rainha Lira, vocês podem imaginar quem é a Rainha Lira, que tem 3 filhas, e não é o Shakespeare, evidentemente, fogem do palácio. Ao fugir do palácio, quando cai o governo por uma revolta popular, é tudo ficção, hein? É teatro. Fugindo do palácio, eles não são guiados pelo Waze, o Waze faz isso com todo mundo, de boa família, manda para a favela. O Waze costuma fazer isso. E elas são desviadas para a favela, fogem, se deparam na favela e encontram com o chefe do morro. E o chefe do morro lhes dá uma aula, digamos, de teoria política e diz como é que ele vai assumir o poder. Só que em termos artísticos e teatrais, eu não poderia transformar isso num ensaio. Nessa entrevista, feita com um professor da Unicamp, o professor Fábio Mascaro, ele diz o seguinte: ele pergunta, o Fábio, para o Roberto, por que você não escreveu um ensaio da mesma envergadura, foi um ensaio decisivo, política e cultura no Brasil, que ele escreveu em 69, depois de ter saído do Brasil, o que foi o ciclo de 64, o golpe e o do pré-golpe até o AI-5, a relação entre cultura brasileira e política, e como é que, explicando aquele famoso paradoxo, o fato de que durante uma ditadura de direita, em plena Guerra Fria, a hegemonia cultural ainda era parcialmente de esquerda.
E continuou até hoje. A origem das guerras culturais é isso, porque a hegemonia cultural da esquerda, desde 64, que já é anterior a 64, não foi eliminada. Esse é o problema das guerras culturais. Esse é um dos pontos. Ele diz o seguinte, olha, naquela época, quando eu escrevi em 69 para 70, foi publicado em 71, depois na França, depois no Brasil, ele diz, de certa maneira, eu estava enfronhado no assunto, eu vivia aquilo, eu estava bem documentado, aquilo estava ruminando na minha cabeça. E agora, com o bolsonarismo, eu não me sinto à vontade para escrever um ensaio, portanto, eu resolvi, não domino o assunto. E, por isso, eu resolvi fazer uma peça. Então, quem quiser saber o que o nosso homenageado desse número, leia o dossiê, tem 4 artigos excelentes sobre ele, sobre crítico literário, tem a entrevista, que é uma história da vida dele, como ele veio parar com 6 meses de Viena até chegar ao Brasil, e o que aconteceu entre 64 e depois, mas, sobretudo, o que eu poderia indicar, e com isso eu vou encerrar, seria o meu tópico. Ele diz o seguinte, como eu não tenho elementos para escrever um ensaio, eu imaginei essa peça. E essa peça é da maior originalidade, porque ele imaginou totalmente a contracorrente, e que para nós, a esquerda, é muito instrutivo. Ele imaginou que uma sublevação, toda semelhança com Junho é mera coincidência, ele imaginou o seguinte, esta sublevação, esta revolta popular deu certo, o governo caiu, e eles chegam ao palácio em Brasília, essa é a peça, chegam ao palácio em Brasília como Napoleão chegando em Moscou em 1812, e não encontra o palácio do Tsar, está vazio. Eles tinham se retirado para o interior da Rússia. Napoleão fica lá 6 meses bestando, até que volta e finalmente é derrotado pelo inverno e depois pelo exército russo, que o persegue durante 2 anos até Paris. De certa maneira, foi a Rússia que ganhou a guerra contra Napoleão. Bom, os revoltados populares no Brasil, naquele momento, aliás, não se passa no Brasil, passa num país imaginário chamado Brasil, que tem uma rainha, com 3 filhas, e tem um rei que está na cadeia, mas é tudo coincidência. Eles chegam em Brasília e o palácio está vazio. Aí o que eles fazem? Há uma hesitação. A revolta popular dá certo, o país está vazio, eles hesitam, a família real foge e vai encontrar o personagem chamado o Coiso, que é o rei do morro. Bom, e aí vocês podem imaginar qual será o desfecho. Bom, isso são elementos muito tênues para transformar isso num ensaio de interpretação do bolsonarismo ou do fenômeno da extrema-direita no Brasil, que o Roberto poderia dar. Mas ele fez o seguinte, é isso que eu vou comentar. Peço-lhes mais 5 minutinhos de tolerância. Porque a única manifestação por escrito, conversamos muito, por telefone, mas isso não vale. No mundo da palavra impressa, da literatura e da crítica, o que vale é o que está escrito, é como no jogo do bicho. Conversa fora do que está escrito não vale. Bom, então a única fonte que eu tenho para dizer o que o Roberto, se estivesse aqui, poderia dizer a respeito do fenômeno absolutamente inédito no Brasil, que é o fato da direita sair do armário e, ao sair do armário, abraçar e se metamorfosear em extrema-direita. Esse é o ponto. Todos aqueles que em 88 diziam não concordo com essas bobagens que estão na Constituição, chamada justiça social, liberdade e igualdade, mas ninguém dizia isso. Todo mundo era progressista. A partir de um certo momento, não houve mais nenhuma inibição a não se dizer progressista. Sou contra. Ponto. Justiça social é uma quimera, liberdade não existe, igualdade muito menos. Isso aconteceu. Portanto, esse é o ponto de partida. Bom, essa é uma entrevista que saiu na Folha de São Paulo, não sei se é 20 ou 21. O fenômeno estava começando. E aí o Roberto diz uma coisa, você vê como é uma cabeça, enfim, privilegiada num certo sentido. Ele diz o seguinte, ele dá primeiro uma colher de chá para o entrevistador, uma colher de chá para o entrevistador e uma colher de chá para nós outros que estávamos naquele momento já pensando numa frente ampla, que era a única maneira de se derrotar o fascismo, como fascismo entre aspas, obviamente. Como aconteceu nos anos 30,
no fim dos anos 30 e início dos anos 40, na Segunda Guerra Mundial. Houve uma ampla organização de uma ampla frente antifascista, que conseguiu finalmente derrotar militarmente o fascismo na Europa e no Extremo Oriente. Naquele momento, ele tinha isso na cabeça e faz uma analogia com a República de Weimar, como é que a alta burguesia alemã, e põe a alta burguesia nisso, as grandes empresas multinacionais europeias que rivalizavam com as americanas emergentes naquele momento. Como é que elas convocaram a ralé manipulada por um demagogo de cervejaria, porque tinha fundamentos para que essa ralé fosse manipulada, que era uma humilhação histórica, pelo desemprego de massa, por uma derrota militar e pela desconfiança total na elite que os mandou para o campo de batalha. E, portanto, havia uma espécie de associação entre essa efervescência social e aquilo que havia de atávico, entre aspas, na Alemanha, que era uma espécie de desenvolvimento desigual. A Alemanha era a última a chegar com força na corrida dos grandes poderes industriais capitalistas do início do século XX. Juntando essas duas coisas, produziu-se esse fenômeno, que era o fascismo na Alemanha, nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, e isso foi, de certa maneira, manipulado, instrumentalizado por essa grande burguesia para poder derrotar a ameaça de uma revolução comunista que estava ali ao lado, na União Soviética. E havia efervescência pela Grande Depressão de 29 na Europa. Na verdade, a ralé que foi mobilizada praticamente engoliu esses grandes, estava para engolir esses grandes empresários porque tinha projetos próprios. Então, a um certo momento, ninguém sabe quem está comendo quem nessa briga de cachorro-quente, diz o Roberto. Na esteira dessa frente ampla que ele está imaginando, portanto, nós vamos nos associar, vamos organizar uma grande frente antifascista. O que ele disse? Ele, de certa maneira, ele fez uma coisa que ele não faria nos seus escritos ensaísticos interiores. Ele voltou a redualizar o Brasil. De um lado existe o atraso, de um lado existe o arcaísmo, de um lado existe o fundo escuro da sociedade brasileira, que sempre esteve aí, que veio à tona e que está sendo manipulado, está sendo usado de maneira instrumental. E, ao mesmo tempo, nós temos que nos associarmos àquilo que resiste àquilo que há de antimoderno, de anti-ilustrado, anti-iluminista, antissocial, numa enorme frente ampla. Ora, eu acho que essa primeira resposta, ele dá uma segunda, e a segunda que é desconcertante. Essa é uma resposta natural. É a resposta que o Hobsbawm, por exemplo, que não por acaso foi comunista, que o Hobsbawm deu para explicar a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial houve uma grande frente entre a ilustração europeia, o iluminismo, a ciência, o saber, a vontade de esclarecimento de um lado, contra o retrocesso, as trevas, a regressão representada pelo fascismo. E essa frente ampla, ao mesmo tempo ideológica, e social, e militar e política, se constituiu e derrotou o fascismo. Ele evoca isso. Aí, ele dá mais um passo e diz o seguinte, aí você vê, a gente vê onde é que está o intelectual. Ali era uma manobra para que ele pudesse ser entendido. Aí ele dá um segundo passo e diz o seguinte, bom, o que nós estamos presenciando não veio de Marte. Isso não veio do Brasil lá de trás, que nós conhecemos e que remonta as trevas do tempo na origem do Brasil, colônia, América Portuguesa e assim por diante. Isso é absolutamente contemporâneo e nasceu agora. Essa deslaização da política e do Estado, esse processo de desmodernização, que pode ser não de desmodernização, ele diz o seguinte, tudo isso, toda essa teratologia, essa monstruosidade antissocial que nós associamos e resumimos com a palavra bolsonarismo, ela pode ser que ela não tenha emergido lá do fundo falso, remoto do passado brasileiro lá atrás, com aquilo que nós temos de pior.
Só que aquilo que nós temos de pior, é bom lembrar, ele foi o primeiro a lembrar, foi introduzido por aquilo que havia de melhor na civilização, que foi a colonização. Nós éramos a vanguarda, digamos, do empreendimento capitalista no mundo, que era um empreendimento colonial. Bom, mas voltando, nesse momento é bom sublinhar isso. Mas tinha uma outra coisa. Aí ele se pergunta, mas ele não dá a resposta. Essa resposta cabe a uma nova geração que deveria trabalhar na direção dessa tradição crítica, e a resposta que ele dá é o seguinte: ele esquece que tinha, de certa maneira, sido o companheiro de viagem da Hobsbawm naquele momento, dizendo que havia uma coalizão das luzes contra as trevas, é o que nós estamos fazendo o tempo todo no Brasil, uma coalizão das luzes contra as trevas, que depois não se reproduziu terminada a guerra. Alguns filósofos, alguns teóricos alemães disseram, olha, essa coalizão que se formou para vencer o nazifascismo, ela não vai se reproduzir depois da guerra, ela vai se desfazer. Ela vai se desfazer, não deu outra, sobretudo porque era uma coalizão, de certa maneira, fictícia, porque o outro lado, o lado nazifascista, também era moderno. Também era moderno. Não era com mitologia, retrógrada, com regressão, que se fazia bombas, que se fazia a guerra que eles fizeram. Que se fazia, a alta tecnologia alemã não tinha nada a ver com essa mitologia, que era uma espécie de revestimento de um núcleo mais duro. E esse núcleo mais duro estava presente nos dois campos. Bom, é claro que, instruído por isso, o Roberto avançou mais um passo e diz o seguinte: pensando bem, isso é fundamental para nós se quisermos combater isso que nós estamos chamando, com um nome só, de bolsonarismo, de extrema-direita no Brasil, que nós não sabemos, ainda estamos meio nocauteados diante dessa avalanche. E não dá para colocar tudo no mesmo saco. Ele diz o seguinte: pensando bem, e se fôssemos nós os atrasados, nós os avançados, nós os esclarecidos, nós o pessoal da ciência, nós o pessoal da crítica, e assim por diante, e portanto estivéssemos ultrapassados e eles representassem o futuro. Isto é, ele está indo muito mais, está dando um passo além daquilo que esses alemães que eu mencionei, que eles chamavam de dialética do esclarecimento. Dialética do esclarecimento é o seguinte: um projeto de emancipação, a terra inteiramente, a terra inteiramente esclarecida, hoje resplandece sobre o brilho de uma calamidade triunfal. Essa é uma primeira frase genial para dizer, olha, como aquilo deu nisso, sem que eu tenha que renunciar, ao dizer isso, à ideia de esclarecimento como força de emancipação, como desmistificação, desmitologização. Olha, o Roberto dá um passo a mais e se pergunta: será que esse fenômeno brasileiro de massas, que tem ressonância mundial, é uma onda mundial, mas tem uma refração específica no Brasil que nós precisamos investigar? Será que eles não estão dizendo exatamente o contrário daquilo da nossa ladainha desses últimos 2, 3 anos? Os atrasados somos nós. Nós somos ultrapassados por uma onda que é a onda do futuro que nós não sabemos. Isto é, a ilustração enquanto tal, o projeto de emancipação, o projeto de esclarecimento coletivo das massas tornou-se ultrapassado. Então, o que é isso que nós temos pela frente? Isto é, nós nos tornamos obsoletos. Esse é o ponto. E, portanto, isso que nós estamos chamando de coisa retrógrada é absolutamente moderno e esclarecido. E nos passou a perna. E nós temos que acordar para esse fenômeno novo. Essa é a mera contribuição numa simples esquina de uma resposta de uma entrevista. Se ele tivesse tempo de escrever um ensaio, podemos imaginar o que poderia sair daí. Como ele não terá tempo, cabe àqueles que o leram com gosto e interesse, sobretudo gosto e interesse, continuar esses esquemas e encontrar uma resposta. O que significa o fato do Brasil estar na vanguarda da obsolescência da ilustração que nós estamos vendo em plano mundial? É um ponto. E um ponto para eles, não para nós. Nós ficamos para trás. É isso, obrigado. Bom, pessoal, fechando, né, essa primeira rodada, a gente vai abrir para questões. A Ana e a Vitória estão aqui com algumas folhinhas e uma caneta.
Caso alguém tenha alguma questão para mandar aqui para os convidados, pode levantar a mão, que elas vão levar até vocês. Enquanto isso, tem uma primeira questão que eu gostaria de fazer. Christian, Virgínia, Paulo, ouvindo um pouco do que vocês trouxeram, acho que uma coisa que me ocorreu é a gente imaginar qual a quadra histórica que a gente está vivendo, então, a partir desse momento. Há realmente uma virada? E se há uma virada, como a gente pode aproveitar? Porque muito do que vocês trouxeram, eu fico pensando que talvez a gente pudesse ouvir há um tempinho atrás, que o caminho para a gente combater o bolsonarismo ainda na presidência era a gente continuar se organizando e tudo mais. Mas como que a gente consegue conceber esse novo momento e enxergar as oportunidades que a gente tem com esse novo momento também, né? Para superar o bolsonarismo e traçar um novo caminho a partir daí. Porque eu fiquei pensando que como que a gente dá a capacidade de sonhar ou constrói uma capacidade de sonhar, como você trouxe, Christian, para pessoas cuja existência está reduzida à resistência desde sempre, desde o princípio. E que são justamente essas mesmas pessoas que estão organizadas, que estão protagonizando essas lutas e a organização que fez com que a gente conseguisse superar o bolsonarismo, pelo menos nas urnas no ano passado, que foi essa população decisiva, né? E que desde sempre não tem essa oportunidade de sonhar. Não é um fenômeno novíssimo de 2013 ou de 2016 para cá. É uma população que não teve a oportunidade de sonhar mesmo, e nunca teve, e talvez agora possa ou não vislumbrar essa possibilidade de sonhar e fazer com que essa organização, né, ela frutifique para além desse período histórico que foi superado tão facilmente como a gente viu nos últimos anos. Como que a gente interpreta esse caminho, né, a partir daqui? Inverter. Não sei se já tem mais perguntas para a gente fazer um bloco, mas vou inverter. Então, Tabata, eu talvez tenha uma conversa com o Marx nesse ponto. Não sei se vou acompanhar inteiramente a antropologia do nosso mestre, né? Mas eu não concordaria muito com essa ideia de que aqueles que estão assim desprovidos de tudo, inclusive da capacidade de vender a sua força de trabalho no mercado, aqueles que são mais além do exército de reserva, lumpen, né? Aqueles que a gente poderia dizer assim, são aqueles que estão lutando para superar necessidades básicas. E eu acho que no Brasil a gente tem uma tradução direta disso, que é a fome, né? Você vai dizer, uma pessoa com fome é uma pessoa que ela primeiro precisa comer e depois ela vai sonhar, né? Eu diria que não. Eu diria que justamente nesse ponto limite, né, em que até a sobrevivência material está posta em questão, a gente tem uma longa experiência, e a experiência que aparece na literatura é uma experiência que vai dizer assim, olha, eu não conto mais, mas eu aposto que meus filhos, se eles forem para a escola, se a gente conseguir educá-los, eles terão um futuro melhor, né? Por mais simples que seja essa retórica, né, de eu estou me sacrificando, eu estou me demitindo hoje, mas é por quê? Porque meus filhos terão outro país, meus filhos terão outro mundo. Essa retórica, essa narrativa, ela está no Brasil. E ela foi parcialmente desmontada pelo bolsonarismo, que começou a dizer o seguinte, não entra nessa, peça na boca do caixa, no aqui e agora, tudo que você tem direito, tudo aquilo que você pode para se defender dos outros que vão te tirar o que você nunca teve. E é por isso que a gente assistiu estarrecido, perda de direitos trabalhistas, ser aplaudida. Não foi uma coisa assim, opa, uma chicana no Congresso e de repente tomamos um golpe e as pessoas aplaudindo isso.
acho que isso é um sintoma de que essa narrativa, de que esse discurso que propunha o futuro, mesmo para os mais miseráveis, né, que propunha horizonte de liberdade, de libertação, mesmo para os mais desprovidos de recursos, conseguiu ser atacada por essa desmontagem bolsonarista, né? Por isso eu digo assim, nós precisamos voltar lá atrás, escutar essas pessoas, porque esses são os que sabem sonhar. Aquele que, bom, estou aqui agora, vou ler Nietzsche e vamos para Rilke. Quer dizer, essa já está aqui, essa vai ter uma crise depressiva ou narcísica com um excesso de oferta. Mas o que sabe sonhar mesmo é o que sonha na miséria, é o que sonha na escassez, é o que sonha para conseguir continuar andando, né? De Portinari a João Cabral de Melo Leto. Não, eu vou ser bem corporativista na minha resposta, que será breve. Eu vou voltar a falar de literatura. E vou lembrar de uma observação do professor do nosso sub-homenageado ou co-homenageado Roberto, que é o Antônio Cândido, e que diz o seguinte: a humanidade não vive sem sonhar. Mesmo quando a gente acha que não sonhou, Christian vai me corrigir, nós sonhamos. É impossível não sonhar, sem o que a vida mental não seria possível. Mas aí o Antônio Cândido diz o seguinte: mas o mais importante dos sonhos, ele está falando de literatura, por favor. O mais importante dos sonhos é o sonho acordado, que é o devaneio, quando geralmente, às vezes é despertado por qualquer coisa. Pode ser despertado por uma piada, por uma quadrinha, por um trocadilho. Pode ser um devaneio no ônibus, e você fica imaginando outras coisas, mas pode ser também alguma coisa que foi despertada, o disparador foi alguma forma literária, que pode ser uma quadrinha pelo seu ritmo, faz com que a coisa fundamental do sonho, que ele está dizendo, é você se desligar da realidade. Se desligar da realidade, se transportar para fora dela. E uma das funções da literatura, função é a palavra ruim, mas vai lá, já escapou. Uma das dimensões da literatura, talvez a mais importante, segundo ele falando, imagino que o Roberto deve ter imaginado também a mesma coisa, é fazer com que você se distancie da realidade, imagine uma outra realidade alternativa, simbólica, que você não confunde com a mesma realidade que você vive, e a experiência da leitura é a experiência dessa transcendência em relação à realidade ordinária, que geralmente é sofrimento. É sofrimento, é padecimento, é ansiedade e por aí vai. E uma vez se apropriado dessa contra-realidade, você retorna ao mundo real, mas você retorna, por assim dizer, iluminado, entre aspas, e portanto vê coisas que você não tinha visto. A grande literatura faz isso e nunca deixou de fazer, desde a mais inocente piada de papagaio até um poema homérico ou até uma grande peça do Shakespeare, e assim vai. Veja só, e eu estou dando uma resposta iluminista. É a função de esclarecimento da literatura. E veja só, estou, portanto, dando um passo atrás para combater os nossos inimigos que estão dançando um samba rasgado nas redes sociais, que é pura tecnologia. E logo, logo, a inteligência artificial já estará a serviço dele, porque aí ela vai fabricar, de fato, a realidade alternativa na qual eles acham que vivem, mas não, somos nós que vivemos numa realidade alternativa. Eles não, eles estão na realidade real. Esse é o ponto. Então, eu estou voltando e lembrando que não adianta, digamos, uma espécie de movimento social para se reunir numa praça e vamos todos agora sonhar com outro mundo que seja possível. Não deu certo em Porto Alegre. Eu fui lá a todas as fóruns, eu fui todos os anos lá, a gente se ajudava as mãos, vamos sonhar com outro mundo é possível, ele não aparecia. Então, o que eu estou dizendo é uma coisa muito mais modesta, são cursinhos populares em que se lê literatura. O simples fato de se ler literatura da maneira pela qual ele está dizendo, isto é,
conseguir obter por alguns instantes esse momento de transcendência, nós voltaremos e encararemos a realidade com outra maneira. Na verdade, eu não vou dizer que tem grandes fontes graúdas desse pensamento do Antônio Cândido, mas só faria uma última observação, que é para encher a paciência mesmo. Ora, esse grande povo bolsonarista, ou esse grande, para não chamar de povo bolsonarista, vamos parar de insultá-los. Vamos dizer, esse grande povo brasileiro que não vota com a gente, esse grande povo brasileiro tem um recurso do qual nós não temos nem noção do que ele é, que é o acesso imediato à transcendência através de uma religião popular que prospera nas periferias de São Paulo ou das grandes cidades brasileiras. E isso, por mais que existem também ilustrados vigaristas que são pastores ou outros clérigos, acontece que há um momento em que essas pessoas respiram, e respiram numa coletividade. Há quanto tempo isso não acontece conosco que não seja burocratizado? A força deles vem daí. Eles estão sonhando, nós não. Dificílimo falar depois dessas respostas. Mas eu vou deslocar necessariamente para o terreno no qual eu venho pesquisando. Primeiro, são várias questões que a Tabata colocou. A primeira delas, quadra histórica. Seria dizer que a irrupção do bolsonarismo é uma nova quadra histórica, ela em si é uma quadra histórica, ou ela está dentro de uma outra quadra que começa antes e que, de alguma maneira, talvez a gente não tenha atentado o suficiente ou não estado tão próximo e rente ao processo que nos permitisse enxergar melhor, ou ainda cegos ofuscados pela nossa própria onipotência também. Então, todos esses elementos. Mas eu quero trazer para a realidade real de um processo agora, que eu acho que é uma luta agora, e que a gente tem de enfrentar, e que mobiliza todas essas coisas que se chama reforma ou novo ensino médio. Quer dizer, o novo ensino médio agora ao mesmo tempo, olha bem, e eu acho que essa situação em que a gente não tem absoluta clareza do que está falando é ótimo, porque a gente nunca tem absoluta clareza. A gente tem pistas, a gente encaminha, a gente vai acompanhando elementos. Essa reforma do ensino médio está sendo cozinhada há pelo menos 20 anos. E os processos tenebrosos que desmontam a educação pública brasileira, que não chegou a se implantar completamente, estão em curso há 40 anos, desde a Constituinte. Isso é, nós tivemos, eu acho que a questão do Roberto, e o Paulo ter trazido o Roberto fazendo, que eu fiquei louca para ler essa peça, de 63 a hoje, tem tudo a ver. Porque hoje você pega qualquer jornal e eles dizem o seguinte: não, a educação pública é o velho, nós precisamos do novo. Não, o que eles estão dizendo é o avesso disso. Eles estão dizendo aquilo que era uma conquista possível, conquistada de uma educação pública de massas, isso é o velho. Nós precisamos agora que tenha o cupinzeiro empresarial desqualificando a educação e impedindo que os recursos públicos vão para a educação pública, capturando esses recursos lá na sua destinação e mais, dirigindo a educação pública. Pública, eu não estou falando da privada, estou falando da educação pública. Então, é claro que, de certa maneira, o que o bolsonarismo traz e o neopentecostalismo, em muitos momentos, traz, é a ascensão da raiva como uma raiva legítima. Mas essa raiva é também nossa. Quer dizer, não basta sermos os lindos, civilizados, simpáticos, que fazemos o que é possível, porque esse tipo de progressismo adaptativo, ele simplesmente nos
separa daquilo que é a nossa raiz. Então, o enfrentamento, lógico, uma escola de tempo integral é uma luta, se eu não me engano, de escola integral, remonta aos anos 60. Que era também a luta pela escola pública. A luta pela escola pública não parou hora nenhuma. E o que é o novo ensino médio? O novo ensino médio é o cupinzeiro empresarial que vem devastando. A Carol Catini, que é uma professora da Unicamp, chama a política do caruncho. Vem devastando por dentro a educação pública. Devasta por dentro e diz, está vendo, é uma droga. E gere essa educação pública com recursos públicos. Vocês acham bem que Jorge Paulo Lemann, Jorge Gerdau, IOSP, Roberto Marinho e outros que tais estão interessados na educação pública? Mas são eles os dirigentes de Todos pela Educação. Mais Natura, mais Santiliana, que vende livro, mais... Tem mais alguns outros que estão aqui embaixo do braço, que eu não vou abrir o papel para ler o nome de todo mundo. Mas, reparem, o que se coloca, e eu acho que isso é importante, é que essa oscilação terrível bolsonarista, que ativa problemas antigos, trazendo a ponta de lança do horror contemporâneo, nos atinge em todos os níveis da nossa vida. Se a gente esquecer que quem organiza esse negócio é uma relação social chamada capital, eu posso não saber que futuro propor, mas eu sei que inimigo nós precisamos combater. Então, eu acho que essa é uma questão que a gente não pode tirar fora, porque é esse machado e esse cupim que estão devastando, não é apenas os nossos sonhos, são as nossas vidas. Desorganiza as nossas vidas todos os dias. E, de alguma maneira, exige da gente que a gente seja plástico o suficiente para se adequar de novo. Então, isso eu tenho clareza. Não esqueçam contra quem a gente está lutando. Porque contra isso, todos os movimentos e lutas sabem o que ele faz. Homens, mulheres, LGBTQIA+, negros, negras, indígenas, comida saudável, agroecologia, alimentação, habitação, a gente sabe contra quem a gente tem que lutar. E ele vem tentando nos seduzir para que a gente esqueça que ele existe. Ele continua existindo. Eu não tenho certeza do que a gente vai conseguir construir se esses comuns... que é o que nós precisamos, eu sou comunista, afinal, que esses comuns a gente consiga levar adiante. Mas eu tenho certeza que, sem enfrentar esse, a gente não dá nenhum passo. Vou trazer aqui algumas das questões que vieram várias, direcionadas para todo mundo, mas vou começar por duas mais específicas, direcionadas para o professor Paulo. Em que sentido uma forma anômica pode ser vanguarda? E uma outra perguntando sobre a diferença, né, do fim da peça, a lata de lixo da história e o fim de Rainha Lira, como que essas diferenças representariam um rebaixamento no horizonte de expectativas? E já aproveitando, vou fazer um único bloco com algumas das questões mais direcionadas à extrema-direita aqui no Brasil, né? Queria que falassem um pouco sobre o crescimento das milícias nas periferias de São Paulo e um comentário, né, sobre... Ai, tá caindo tudo aqui. Não, tá tranquilo. Foi. Deixa eu só pegar aqui o microfone que ficou embaixo. Então, não foi que a gente ganhou as eleições, a gente quase perdeu. Dito isso, com todos os limites que sabemos que temos na democracia burguesa, o que falta para combatermos enfaticamente o arcabouço fiscal que só repaginou a PEC da morte? E uma outra sobre a extrema-direita. A extrema-direita no Brasil é a confirmação do pensamento de Hayek, liberdade só para o capital?
Bom, eu acho que essas trazem um geral do que foi perguntado aqui. Vou passar para o professor Paulo primeiro e depois... Pois é, a segunda eu não consegui anotar. Ao fim da peça. Bom, eu começo a primeira pergunta que me foi endereçada sobre vanguarda e anomia. Eu não sei se eu entendi bem, se foi isso mesmo que ele falou, anomia. Bom, de qualquer maneira, e o sentido da pergunta, eu vou especular, vou chutar um pouquinho, vou fingir que eu entendi e que, portanto, eu teria uma resposta. Eu não sei se eu usei a palavra vanguarda, eu raramente uso essa palavra vanguarda, a não ser na sua acepção histórica e estética. No sentido político, eu acho que o partido de vanguarda, sinceramente, não é prudente voltar a empregar esse vocabulário que é essencialmente militar. Mas eu entendi que está se referindo à extrema-direita brasileira e ao seu núcleo duro, organizado, que atende pelo nome de bolsonarismo, que foi quem conseguiu encarnar isso. E, de fato, eles são a vanguarda. Eles são a vanguarda no sentido estético, artístico, eles são o novo no panorama brasileiro, isso não é da menor dúvida. Nós estamos aí, pelo menos desde 22, a fundação do Partido Comunista, ou desde os anarquistas em São Paulo, na greve de 17. Agora, eles são o novo, eles estão na vanguarda, inclusive, das forças produtivas, no sentido tecnológico, e são anômicos, no sentido que eles são delinquentes. Esse é o ponto. Esse é o ponto, talvez o único ponto de contato que eu, na minha ortodoxia historiográfica, que é muito rígida, que eu admitiria, o único ponto de contato entre, digamos, a extrema-direita bolsonarista brasileira e o nazifascismo do Terceiro Reich. Nós esquecemos, os grandes hierarcas do nazifascismo, os grandes hierarcas alemães, eram quase na sua totalidade delinquentes. Eram delinquentes criminosos e tinham um prontuário de policial de invejável. E alguns eram, de fato, tarados, psicopatas, e era a ralé. Então, de certa maneira, foi a ralé organizada que tomou de assalto o poder na Alemanha, com a anuência convocado pela grande burguesia, pela grande capital internacional, pelas grandes multinacionais que vinham do imperialismo alemão do século XIX. Foi essa ralé que foi convocada. Portanto, essa ralé era a vanguarda do Terceiro Reich, que planejou o Terceiro Reich para durar 1000 anos. Ora, e essa ralé, ela, ao mesmo tempo, ela tinha, digamos, um horizonte rebaixado, que era simplesmente o de pilhagem. O convencimento na Alemanha dos anos 30 e nos anos 40 para mobilizar toda uma nação como a Alemanha para uma guerra, e uma guerra de vida ou morte, uma guerra de ameaça existencial, foi o seguinte: venham conosco porque nós iremos pilhar e escravizar a Europa. Pilhar e escravizar a Europa num sentido de rapinagem, e foi de fato uma grande rapina. Ora, mutatis mutandis, existe um ponto de contato entre essa ressurreição da direita internacional e essa rapinagem. E o Brasil está na vanguarda disso. Não dá para nós imaginarmos o que está acontecendo com o Partido Republicano nos Estados Unidos, nem o que se passa mais ou menos na Hungria ou na Índia, em todos os países em que essa autocracia de extrema-direita está em vigor. O que vai acontecer agora, por exemplo, na Itália, da Giorgia Meloni, que é de extrema-direita, anti-imigração, mas é modernizante. Inclusive, vai investir pesado na indústria bélica puxada pela guerra da Ucrânia. Bom, mas isso não vem ao caso. Então, o nosso ponto de contato com os grandes hierarcas nazistas é isso. Eram dois times, dois arranjos de delinquência. Só que uma delinquência brasileira era, digamos, menos selvagem, menos abrutalhada que ou não tinha o mesmo raio de ação que tinham os hierarcas alemães, que era a possibilidade de pilhar
todas as boas fortunas de todos os museus da Europa. Por exemplo, vou dar um exemplo que é o mais gritante. Ele simplesmente, além de pilhar do ponto de vista econômico, a Alemanha feudalizou a fortaleza Europa. No nosso caso, é uma delinquência mais modesta. É uma delinquência mais modesta, é uma delinquência que vem é uma delinquência de baixo, que se contenta com pequenos furtos, com pequenas gatunagens, com pequenos encostos. Então, como disse um bom sociólogo carioca, é um partido de vanguarda anômico, porque é um partido de encostados. É um partido de encostados, aqui eles não fazem absolutamente nada. O fato do ex-presidente não governar, não é porque ele não tinha apetite, que ele não sabia, a turma dele sabia o que fazer, mas ele não queria governar, ele queria pescar, de preferência em lugares proibidos, ou fazer o seu garimpo pessoal. Ele andava com uma bateia na mala do carro, para ver se conseguia faiscar um ourinho aqui e acolá. É essa pequena gatunagem, que está na vanguarda de um processo político que dobrou um país inteiro e tem a maioria eleitoral, e essa maioria está com jeito de ficar. Então, digamos, nós imaginemos uma república, todo mundo fala em república de milícias, imaginem PCC, não. É uma república de encostados, de folgados, de gente que vai se encostar no trabalho alheio e exigir uma rachadinha de cada um, de preferência para a população inteira. E isso é novo porque o Brasil não é um país qualquer, é um país da segunda revolução industrial, que tem a maior floresta tropical do mundo, na mão desses pequenos, são gatunos. Você imagina um oficial do exército falsificando atestado de vacina, isso vai. Então, há uma coisa que nós temos que prestar atenção, essa é a contribuição que alguém chamou de anômica, é um outro tipo de anomia, e eu não usaria essa palavra anomia, porque se trata de uma sociedade organizada, e organizada de baixo para cima e nas periferias. Ontem eu ouvi uma declaração que me deixou, digamos, eu não diria estarrecido, mas eu quase que diria, se não fosse mal entendido, entusiasmado com a verdade desse tipo de declaração. A ex-primeira-dama, que eu não vou nomear, porque afinal eu sou homme d'honneur, não posso falar de uma senhora dessa maneira, a ex-primeira-dama que foi apanhada numa traficância qualquer de cartões internos no Palácio do Planalto, ela com toda a singeleza possível, ela disse o seguinte: olha, é o cartão da minha amiga que eu uso desde jovem, 18, 19 anos, porque eu não tinha dinheiro e ela tinha. Então, eu usava o cartão dela e depois eu reembolsava com dinheiro vivo. Agora, o ajudante lá, o garçom do meu marido, que é presidente da República, põe o dinheiro na conta dela, mas eu continuo usando do mesmo jeito, porque eu não tinha dinheiro e nem nome para levantar crédito na praça, porque eu sou da quebrada. Então, essa família real, uma parte dela é da periferia de Brasília, de Ceilândia, onde é produzido um grande cinema. E eu começo a juntar os pontos. Quando alguém diz que eu sou da quebrada, e você imagina no que foi o antecessor, esse sim um patife, esse sim um crápula, que foi o Fernando ou Breve, esses não eram da quebrada, esses eram outra coisa nas Alagoas e para baixo. Então, você faz a diferença entre uma família real e outra, e nós estamos perdendo o bonde. Como é que nós perdemos uma primeira-dama que é da quebrada? Isso é impressionante. Em que planeta nós vivemos? E comemoramos o aniversário do Barbudo ali. Bom, ele tinha os pés nas terras. É isso. Bom, são muitas as questões. A intervenção do Paulo Arantes meio que sempre tem uma função, pelo menos para mim, de desarrumar tudo que está arrumado e obrigar a repensar, e eu acho que essa é a função que ele se especializou, que é uma função fundamental, que é também a do Roberto, que é também do Antônio Cândido. Então, portanto, eu diria que é fundamental. Eu vou trazer a discussão das milícias para um terreno que é o meu terreno, que é o terreno de uma historiadora que tem claro que essa ralé, ou esses delinquentes convocados agora para os palácios,
já foram convocados há bastante tempo para os quintais das famílias dominantes como seus protetores. Eles não nascem agora. E nem nascem só no Rio de Janeiro. Então, essas são duas coisas que eu acho que são importantíssimas. Nós temos, no país inteiro, a prática naturalizada no pós-constituinte de que segurança privada é legítima, de que é possível contratar segurança armado para fechar rua de cidade e impedir que tipos suspeitos andem pela rua. O que é tipo suspeito não importa. A gente até já sabe qual é o tipo suspeito, né? O aprofundamento do racismo, etc. Isso eu estou falando não só da cidade do Rio de Janeiro. Isso a gente vai encontrando cada vez mais em mais capitais. Esse é o processo dos Alphaville da vida. É o processo em que você cerca a riqueza. Tem até um conto ótimo, eu não me lembro o autor, que é uma revolução ao contrário, que era convocar todos os ricos para um dos mais luxuosos condomínios que você possa imaginar, mais bem armado, mais bem equipado. E depois que todos os milionários entrassem naquele condomínio, tu tranca a chave e deixa eles lá dentro e não podem sair mais. Era um conto interessante, mas eu estou tentando mostrar que isso não é uma característica da favela. Não é uma... Aliás, quem vai trabalhar na segurança desses condomínios é a favela. Em todo o interior rural, o agronegócio, pelo menos há algumas décadas, para eu não dizer historicamente, permanentemente, mantém tropas de jagunços. Só que os jagunços agora são tecnologizados. São carros com radar, tem drone, os caras vêm, eles não funcionam, está todo mundo linkado em satélite. O mesmo satélite que ele usa para dirigir o trator, ele usa para controlar essa jagunçada contra indígena, contra sem terra do MST, sem terra dos outros movimentos, ou meramente um sem terra comum que está lá desorganizado e que vai ser expulso, seja por conta da água, seja por conta da terra, seja só porque ele está enfeiando a paisagem. Apenas por uma questão de paisagem. Essa tradição foi se intensificando nos últimos anos. Assim, nos últimos anos, o volume de seguranças privados chegou... O número de segurança privada é maior do que o das Forças Armadas. Já era. Agora, o número de CAC é também maior do que o das Forças Armadas. Reparem, é uma maneira pela qual a Mega convoca a ralé contra ela própria. É lógico que essa ralé, é óbvio que para isso é preciso, de alguma maneira, estar antenada com essa, em algumas situações, com essa ralé. Mas, quando essa antena está coligada ao fato de que um trabalhador sem direitos decuplica a taxa de lucro e que, portanto, produzir massivamente uberizados, precarizados, plataformizados, onlineizados, ou mais o que a gente queira, de vendedora de Avon a Uber, agora ao trabalhador docente sem direitos por EAD, aos cursos por EAD, a precarização dentro da educação pública. Vou voltar para a educação que eu conheço bem. Leilão no Paraná para contratar professor para o ensino fundamental. E em que consiste o leilão? Os professores devem mandar um vídeo fazendo a proposta de menor salário. Isso aconteceu durante a pandemia, teve até vídeo do Porta dos Fundos ironizando isso, porque a coisa é bárbara.
Então, reparem, nessas condições de vida violenta, a violência é o natural, é o normal. E não é uma violência que está lá longe, é uma violência que está no dia a dia. Não está só na favela, não está só sobre os negros e negras, está sobretudo sobre eles, mas não está só neles. Isso vai fazendo parte do cotidiano das classes médias, que se acostumam que morra aqui, morra acolá, é mais um. O dia que a gente conseguir parar, quando há uma chacina em São Paulo, mais uma chacina no Rio de Janeiro ou em Porto Alegre, no dia que a gente conseguir parar, pode ser que haja alguma chance para ir além. Até aqui, nós somos parte dessa ralé e dessa barbárie, porque nós estamos quietos diante disso. Isso significa que uma frente ampla, e eu concordo com Paulo, trazendo o Roberto, que uma frente ampla antifascista pode ser fundamental. Mas uma frente ampla antifascista, como a que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, só teve essa chance de fato porque ali você impôs a participação da União Soviética e dos Estados Unidos sobre essa situação, o que quer que fosse a União Soviética naquele momento. E, portanto, uma frente ampla sem uma força anticapitalista forte dificilmente derrota fascismo, porque ela tende a ser dominada pelos dominantes. Daí eu vou insistir na importância de que a luta, nós sabemos que a classe trabalhadora não tem mais o desenho que teve há 30 anos. As expectativas não podem ser as mesmas. A situação é outra situação. Mas, me repetindo, o inimigo é o mesmo. Só que, tanto mais a gente se mantém meramente na resistência, mais ele acua a gente no canto. A gente vai esperar até quando? Sabe, a resistência é aquele que você bota o calcanhar no chão e vai tentando não ser empurrado. Porém, tem um limite. Você vai esperar estar acuado no canto para avançar? Não, a gente precisa construir essa pauta. E eu acho que nós estamos aqui entre aqueles que estão construindo essa pauta, sabendo que nós não temos uma fala absoluta, sabendo que nós não temos o desenho do que vai ser, sabendo que hoje as lutas vão precisar ser muitas, porque vamos precisar sair não da delinquência como corrupção, mas desse hábito delinquente, deliquescente, da gente viver dentro dessa coisa. E eu acho que isso é poderoso, não é isso? Vou fazer um outro comentário errático, retomando um pouco o que a Virgínia colocou, e que diz respeito assim, o inimigo é o mesmo, mas a gente tem uma edição nova, né? E essa edição nova, uma pergunta sobre o Hayek, ela combina, né, neoliberalismo e neopentecostalismo, ou essa nova forma de religião que graçou e que invertou polos no Brasil contemporâneo. O que esses dois movimentos têm em comum é, por um lado, claramente localizar inimigos, né, do diabo ao comunista, né, e, em segundo lugar, expropriar sofrimento para aumentar desempenho, ou seja, administrar calculadamente mais sofrimento, leilão, que a Virgínia falou, é um ótimo exemplo disso, para produzir mais. E, em último lugar, incitar, libertar e autorizar o desejo de prosperidade. Bom, se a gente quer enfrentar isso, em alguma medida, nós vamos ter que ter uma resposta para esses e para essa condição que o Robert Kurtz chamava de dinheiro negativo. Tem gente que representa dinheiro negativo. E porque essas pessoas estão fora, inclusive do interesse do capital, elas são matáveis.
elas são elimináveis, elas não contam, né? Porque estão fora do universo contábil. Elas estão, vamos dizer assim, com matéria-prima para a necropolítica. Se a gente quer enfrentar essa máquina, quero crer, precisamos parar de aparecer como uma orientação, como um projeto que odeia o dinheiro. Que é como nós somos vistos por 50%, os outros 50% da população. Nós somos pessoas que não queremos saber dinheiro e escondemos as nossas iniciativas. Nós estamos dentro de um galpão que fala muito disso, das nossas práticas novas de consumo, de produção, e escondemos aquilo que pode ser entendido como ganância, mas que é simplesmente desejo de prosperidade, e nos deixamos instrumentalizar por um discurso, na falta, né, de positividade, nos deixamos instrumentalizar por um discurso que vai dizer, olha, esses aí são o quê? Esses são a elite. Esses são a elite que está desfazendo a promessa que tinham para vocês. Ódio nessa elite, ódio nessas pessoas que são dinheiro negativo. Enquanto isso, o verdadeiro capital está rindo atrás do muro, está tirando sarro das nossas divisões internas e da nossa incapacidade de dizer para as pessoas que há uma resposta melhor do que só fincar os pés e dizer não vai vir um passo mais para trás. Nós temos experiências para mostrar de cozinhas coletivas, de outras modalidades de estar na natureza, como? Agroecologia, mas parece que ainda estamos assim acuados pela moral que diz assim, não vou prometer prosperidade, porque isso já tem dono. Isso é retórica do outro, não pode ser a minha. Vou deixar aqui minha contribuição controversa, polêmica, por uma esquerda que não odeie o dinheiro. E dinheiro não é capital. Eu odeio dinheiro. Agradecer a presença de todos. Acho que o incentivo que fica de todas essas falas, pelo menos para mim, é que a gente continua num período em que não temos tempo para ter medo, né? A gente segue da mesma forma há alguns anos, então que a gente se organize para poder organizar a nossa raiva. É indispensável que a gente se organize, né? Agora o Kim vai fazer um sorteio, acho que ele já está subindo. Muito obrigada, pessoal.